Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. E nesse vídeo eu estarei dando uma continuidade na nossa série Banco de Dados para a Web e fazendo alguns ajustes no nosso arquivo chamado de adm.php. Então, voltando ao nosso arquivo, a única coisa que nós fizemos no último vídeo foi utilizar um select na tabela de postagens. Só que esse select ele só vai trazer os registros que normalmente estão relacionados com o nosso usuário que está logado. Nesse caso, eu estou logado como Fábio Venâncio. Então, eu estarei trazendo as postagens que estão relacionadas ao Fábio Venâncio. E qual dessas aqui estaria relacionada com o usuário Fábio Venâncio? Essas aqui, ó, essas duas de cima. O autor é o Marcos Venâncio. Tá? Então, essas duas postagens de cima são as postagens que eu precisaria estar exibindo aqui como Fábio Venâncio. Tá bom? Então, vamos lá para a gente tentar fazer mais alguns ajustes. E aí, se a gente não conseguir fazer nesse vídeo, eu acredito que num próximo a gente consiga fazer isso. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho aqui 3 campos da tabela de postagens. Eu vou até tirar esse asterisco. Eu vou colocar o nome dos campos para você poder visualizar isso. Então, id user, tá? Esse campo aqui ele existe na tabela de postagens. Depois o autor. Depois nós temos postagem. Então, postagem. Esses aqui são os 3 campos, né, que nós estamos trazendo os valores para poder exibir na tela. Então, eu tenho aqui, ó, id user, autor e postagem. Então, eu somente coloquei os campos aqui. Tá, os 3 que eu estou usando. Eles estão vindo de onde? Da tabela de postagens. Tá bom? Então, por enquanto, a única alteração que eu fiz foi remover o asterisco e colocar no lugar os 3 campos que eu estou usando dessa tabela. Voltando aqui e quase não está saindo. E recarregando a nossa página, eu tenho aqui praticamente os mesmos resultados, né? Nada foi alterado nessa parte aqui. Deu uma travada monstro agora. Mas vamos continuar. Seguinte, então da tabela postagens, tudo ok. Agora, como eu preciso trazer somente os registros do usuário que está relacionado ao Fábio, então eu vou precisar verificar isso. Tá bom? E aí eu vou precisar trazer uma tabela que me permita fazer isso. Então, depois da tabela de postagens, eu ponho uma vírgula e eu vou colocar aqui a tabela de conexão. Tá? Então, agora eu tenho as duas tabelas sendo mencionadas aqui. Então, eu tenho postagens e conexão. Agora, a gente vai fazer o seguinte. As duas tabelas elas já estão prontas. Tá certo? Eu venho aqui, dou uma recarregada. Né? Isso daqui já era esperado, né? Então aconteceu algumas réplicas aqui de registros, tá? Mas aí com o tempo a gente vai acertando isso. Beleza. Então por enquanto as duas já estão prontinhas. Agora o que eu quero da tabela de conexão, deixa eu fazer aqui uma modificação para facilitar um pouco o nosso lado. Então eu vou colocar o select vai ficar em cima, tá? Vou colocar, por exemplo, os campos, né, que eu estou trazendo aqui na linha de baixo. Vou colocar o from aqui para baixo também, para dar uma separada. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui a nossa visualização. Então, eu tenho select. Aqui nós temos os campos. Eles estão vindo das tabelas postagens e conexão. Tá bom? Então, eu vou manter essa estrutura aqui. E eu quero ver se o PHP permite fazer isso. Então, eu somente fiz uma alteração na estrutura. Deixa eu só separar mais um pouquinho isso aqui. E eu acho que assim fica um pouco mais fácil da gente poder visualizar. Deixa eu colocar o select aqui em cima também. E eu acredito que até para trazer uma explicação fica um pouco melhor. Tá bom? Então, select. Os campos que eu estou trazendo são esses. E eles estão vindo da tabela de postagens e conexão. Por enquanto, da tabela de conexão, nenhum campo. Voltando aqui, apertando F5, não teve qualquer problema, então, estrutura, ok. Agora eu vou colocar os campos
que eu quero trazer a tabela de conexão. Então eu quero trazer o ID convite. O que mais? Eu quero trazer o campo ID convidado. Eu quero trazer, por exemplo, ativo. Tá? Então esses aqui são os campos que eu quero trazer. Tá? Da tabela de postagens, são esses 3. Da tabela de conexão, são esses 3 aqui. Agora, vindo aqui na parte do nosso loop while, os únicos campos que nós temos estão vindo da tabela de postagens. Dá para você perceber através disso daqui. Ó. Então agora, eu vou até comentar isso para poder facilitar um pouco. É sempre bom comentar porque isso explica o nosso código, né? Então, campos da tabela de postagens. Eu vou deixar isso aqui comentado. Campos da tabela de conexão. Acho que assim fica um pouco mais interessante para a gente trabalhar, né? E agora sim, vou criar aqui a variável id, vai ser idc. Só que tem que pensar um pouquinho, peraí. Id convite, acho que eu vou colocar grande assim mesmo, acho que vai ajudar. Então id convite, essa variável vai receber o que está vindo da variável linhas. Essa variável aqui, tá vendo? Ó? Linhas relacionadas. Então linhas relacionadas. E esse valor vem do campo convite. Tá? Então, o que tem no campo convite, eu estou armazenando dentro do id convite que está aqui. Tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros campos. Né? O que está vindo do campo convidado, eu vou guardar uma variável chamada de id convidado. E aí eu vou repetir essa linha aqui de cima. Então, linhas relacionadas, id convidado, id, aqui não é id, o último é ativo. Ativo. Então, ativo recebe de linhas relacionadas o que está vindo do campo ativo. Então, beleza, agora está tudo certinho. Então, já estou guardando o que está vindo desses campos da tabela de conexão dentro dessas variáveis aqui. Né? Então, ok. Agora a gente vai exibir, né, esses dados aqui embaixo. Tá? Vou até colocar aqui um comentário também. Dados da tabela conexão. Tá? No comentário, a gente pode fazer isso aqui, tá? Mas isso aqui não vai alterar a nossa apresentação aqui. Tá bom? Então só estou comentando para poder deixar isso aqui um pouco mais organizado para que a gente não tenha tanto trabalho na hora em que precisarmos fazer uma manutenção aqui no nosso código. Tá ok? Vou usar o comando echo e aqui eu vou exibir id convite, dois pontinhos, a variável id convite, vou colocar aqui um br, e como eu estarei repetindo isso, eu vou usar Ctrl D, tá vendo? O Notepad++ ele permite que você faça isso. Então, Ctrl D, você está repetindo a linha na qual está o seu cursor, ou a barra de inserção, e aí você vem aqui e troca apenas o nome da variável, tá vendo? ID convidado, e aqui também no nosso texto, convidado. E aí você faz a mesma coisa, Ctrl D, aqui fica a variável ativo, e esse texto que está informando a gente coloca ativo. E aí, aqui onde nós temos o HR, nós deixamos BR, e aqui onde nós temos ativo, colocamos HR. Agora, salvando o nosso arquivo e voltando para o nosso navegador, lembrando que você pode pausar o vídeo, copiar, tá? Caso você tenha perdido
um passo ou outro você pode voltar o vídeo também, isso é importante. E aí depois que você já verificou tudo isso, você pode salvar o seu arquivo apertando Ctrl S e voltando para o seu navegador você aperta F5. E aí nós temos, né, esses dados sendo exibidos. Tem vários por enquanto, né, mas a nossa intenção é trazer apenas os registros que estão relacionados ao Fábio Venâncio. Nesse caso somente o registro do Marcos, que eu acredito que sejam esses dois aqui de cima. Tá? Então, por enquanto, o que a gente acabou de fazer aqui? Nós colocamos mais uma tabela, que é a tabela de conexão. Listamos os campos que desejamos essa tabela, que são esses 3 aqui. Reestruturamos na forma de apresentação da nossa estrutura do Select, para facilitar um pouco a nossa vida, que é sempre bom. E aí, eu fiz também aqui o acréscimo dessas variáveis e fiz a exibição delas. Tá bom? No nosso próximo vídeo, como já estamos com o tempo um pouquinho grande, né? No próximo vídeo a gente continua. E agora a gente vai entrar naquela parte na qual nós vamos tentar colocar algumas exigências para que apenas os dados desejados apareçam. Tá bom? Então espero você agora no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido bastante esse aqui. Não esqueça de comentar, que é muito importante também, ajuda muito, inclusive até mesmo a tirar dúvidas, né, das pessoas que estão tendo acesso aos vídeos também. Curta o vídeo se você puder, e se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades que aparecerem por aqui. Desde já, eu agradeço a sua atenção, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!